Durante essa pandemia, aproximadamente 320 mil crianças foram registradas sem o nome dos seus pais. Uma verdadeira pandemia de paternidade e de ausência masculina. É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu sou o pastor Eduardo Henrique e esse é mais um podcast Conversando no Caminho. Um podcast que fala das questões da vida pela lente do Evangelho. E se você tem nos acompanhado ao longo desse tempo, eu quero te pedir, vai nas nossas redes sociais, Conversando no Caminho, segue nossos perfis, vai no YouTube, começa a seguir também lá o nosso canal, se inscreve, curta os vídeos, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, pelo Evangelho. Posso contar com você? Bem, entrando agora no tema, um tema triste, um tema que realmente tem trazido grande pesar para muitas famílias ao longo desse tempo. Um tema que não é de hoje. A crise de paternidade no planeta, ele vem de muito tempo. Se nós observarmos a história de Israel ao longo do texto bíblico, nós vemos que todas as vezes que os homens deixaram de exercer o seu papel, não assumiram as suas responsabilidades, as crianças e as mulheres eram as principais vítimas. Vimos isso em toda a história de Israel. Um deles, o rei Davi, tão famoso, o homem segundo o coração de Deus, um homem especial, um homem diferente, com muitas virtudes. Mas dentre as suas fragilidades estava o de ser um pai fraco, um pai ausente. Nós vimos isso claramente quando Tamar, a sua filha, a princesa Tamar, ela foi estuprada pelo seu próprio irmão, Amon. E aquilo causou uma consternação em todo o reino. E logo chegou aos ouvidos do rei Davi. Você encontra essa passagem lá no livro de 2 Samuel. E então chegou aos ouvidos do rei Davi que um irmão havia estuprado a própria irmã, seus filhos. E a reação de Davi, você encontra isso lá em 2 Samuel 13:21, diz o seguinte: E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. E o que eu queria ler no versículo seguinte a esse é que Davi, após ficar irado, iria tomar decisões drásticas, firmes, duras contra Amon, seu filho que estuprou a própria irmã. Mas na realidade não foi o que aconteceu. Davi ficou irado e só. Tremenda ausência de autoridade, de iniciativa, de chamar a responsabilidade de uma maneira poderosa, forte, grave, contra isso que foi feito, mas não. O guerreiro Davi, o general, o vencedor de guerras, de batalhas, em casa não era um leão, era um gatinho. E aquilo causou um grande transtorno dentro da sua casa. E aquela consternação em todo o reino chegou aos ouvidos de Absalão, irmão de Amon e de Tamar, filho também de Davi. E Absalão, vendo que o pai não tomava uma providência, ele partiu ao encontro de Amon e vingou a sua irmã, matando o próprio irmão. E observem que desgraça em cima de desgraça ocorre quando um pai deixa de exercer a sua paternidade. Quando acontece a ausência paterna, quando há uma pandemia de paternidade e de ausência paterna. Nós estamos vivendo dias assim, irmãos. Muitos homens frágeis, fracos, estão surgindo ao longo desses anos e cada vez mais. Homens que são ensinados nas escolas, dentro de casa, pela mídia e pelos professores nas faculdades a serem cada vez mais frágeis, mais suscetíveis a serem manipulados, a não tomarem decisão, a não enfrentarem as coisas da vida de uma maneira firme, rígida. E o reflexo disso está aí, irmãos. 320 mil crianças, um número infinitamente maior do que os anos anteriores, no que diz respeito à ausência de assumirem os seus filhos, de colocarem lá, eu assumo, esse filho é meu, eu vou criá-lo. Não. Responsabilidade cada vez menor nos homens, crise de paternidade, homens frágeis, vivem debaixo da fortaleza de outras pessoas e não constroem as suas próprias fortalezas. Mas o que Deus quer, queridos, de mim e de você,
é que nós tenhamos uma geração de homens fortes, que assumam as suas responsabilidades, que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Muito que nós vemos desse feminismo radical por aí é culpa dos homens de Deus que deixaram de amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Porque se nós fizéssemos isso, se os homens amassem suas esposas como Cristo amou a igreja, elas não teriam o porquê estar pensando de uma forma diferente. Precisamos acabar com essa crise de paternidade, com essa crise de masculinidade. Precisamos acabar com essa pandemia de ausência masculina. Eu quero convidar você a, independentemente da sua idade, se posicionar como verdadeiramente um homem que a Bíblia quer que nós sejamos. Isso não quer dizer que seremos autoritários, que faremos coisas absurdas em nossas famílias, de jeito nenhum. Isso não é amar como Cristo amou a igreja. Cristo foi extremamente amoroso, tolerante com a igreja, mas foi firme quando tinha que ser firme e liderou a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Eu e você precisamos liderar as nossas casas em todos os aspectos, porque assim a crise de masculinidade, de paternidade, não vai acontecer. E os nossos jovens assumirão os seus filhos, e esse número de crianças sem os seus pais na certidão de nascimento vai diminuir em nome de Jesus. E enquanto nós vamos estimulando homens a serem homens, como Cristo amou a igreja, vamos também continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.